Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, falar que é uma grande alegria, né, que eu fiquei muito entusiasmado de poder vir participar aqui hoje. Estar aqui na família de Caná é sempre uma alegria para mim. Para falar dessa apresentação aí, né, o objetivo inicial era para ajudar os palestrantes, né, nas apresentações deles, nos encontros de casais, mas também para qualquer apresentação que vocês tenham que fazer em algum lugar. Eu vou começar falando um pouco da minha história, né, para vocês contextualizando um pouco, né. O meu nome Glauber, ele tem um significado, e para mim ele significa realmente que também realiza, que é aquele que acredita. Então eu sou uma criança, né, foi batizada como Glauber, um menino que acredita. Sou filho do meio, né, de 3 irmãos. Meus pais muito amorosos, muito cuidadosos. Meu pai já faleceu, tem 14 anos. Meu pai faleceu 5 dias antes do meu filho mais velho nascer. Então, meu filho completou 14 anos agora e meu pai também 14 anos que faleceu. A minha família é uma grande alegria para mim também. Falando um pouco também da realidade de ser pai, né? Meus pais, por mais amorosos que fossem, por mais que tenham cuidado de mim, tinham suas limitações também, né? Meu pai, ele era alcoólatra, muito trabalhador, muito dedicado, mas tinha problema de alcoolismo e tinha uma crença muito forte de que a responsabilidade pela criação dos filhos era da mãe. Então ele não se dedicava na educação, ele dedicava ao trabalho, a manter bem a casa, a cuidar, né, da manutenção ali, mas não se dedicava na educação dos filhos. E minha mãe abraçou essa parte da educação dos filhos, cuidando muito bem de nós, né, de nós 3 filhos, mas ela também tinha suas limitações. E a principal limitação que tinha na minha mãe é a questão de se envolver com uma igreja, dessas igrejas evangélicas, pequenas, de bairro, e seguir ali o que aquela comunidade determinava como deveria ser a educação dos filhos. Uma das coisas que eles pregavam e traziam era que os filhos não se davam cuidado, né? Os filhos tinham que ser autônomos, tinham que ser independentes, tinham que ir para o mundo e viver. E nesse contexto, eu acabei saindo de casa muito cedo, né? Eu fui morar, eu e meu irmão mais velho. Eu ainda tinha 14 para 15 anos quando eu saí de casa. Meu irmão mais velho estava para completar 18, nem 18 ele não tinha completo ainda. A gente foi morar no barracão, só nós dois, participando ali daquela igrejinha ali junto com a minha mãe. Fomos criados ali, participamos. E nesse contexto, né, eu já trabalhava ali para sustentar o meu barracão junto com o meu irmão lá. E a gente fazia cada um os seus trabalhos. Eu trabalhava fazendo montagem de móveis planejados, tinha aprendido, né, no mundo da marcenaria, e fui ali trabalhando com aquilo, entregando aquele serviço, recebendo por isso. E a gente, nesse passar do tempo, a gente foi fazer um passeio na praia, lá em Iriri, no Espírito Santo. Muito boa a praia lá, gostei demais da conta. E lá eu tive uma experiência, né, ainda com 16, quase 17 anos, eu tive uma experiência que foi conhecer aquelas maquininhas de caça-níquel. Não sei se vocês já viram, né? Esses lugares que tem que você enfia a moedinha, roda, e aí ou você ganha ou essa moedinha vai embora, né? E aí eu fui e conheci esse jogo, né, do caça-níquel lá em Iriri, na praia, e eu dei uma sorte danada, porque o dinheiro, nós fomos para a praia com dinheiro contado. Mas chegou lá, enfiei a moedinha e eu ganhei praticamente 2 salários mínimos de moedinha de volta. Com uma moedinha só que eu enfiei, eu falei, nossa, trem é bom demais.
E aí eu fui e aproveitei a praia até voltando para Belo Horizonte. E aí eu fui e falei assim, vou procurar isso aqui em Belo Horizonte. Isso aí é bom demais, enfio uma moedinha, enche o bolso de dinheiro. Entrei no mundo do caça-níquel e fiquei viciado no jogo. Aí vem o menino que acreditava que ele ia ganhar, e o jogo foi feito para perder. Então, eu enfornei no jogo, acabei ficando muito, muito viciado. Não conseguia mais nem trabalhar, todo o dinheiro que eu ganhava ia para o jogo. E precisava de ajuda. Precisava de ajuda, procurei meus pais, a gente não morava junto mais, mas eu fui lá, falei, preciso de ajuda, eu não tenho controle mais, eu estou viciado, eu estou doente. E a gente começou a pesquisar, e foi aí que a gente conheceu aqui, a casa, conheceu aqui a Associação Família de Caná, conheceu o Padre Oswaldo, e aí eu vim participar das reuniões. Naquela época, não tinha tanto jogo igual tem hoje. Hoje o jogo está na palma da mão. Então, não tinha... A gente não encontrou, naquela época, um lugar que tratasse de dependência de jogo. Aí procuramos um lugar que tratava de dependência. Encontrou o Padre Oswaldo, encontrou a Associação Família de Caná, e eu vim para cá e falei, o que eu preciso é disso, eu preciso internar, porque minha cabeça foi embora, eu não consigo mais ter controle de mim mesmo, todo o dinheiro que eu pego vai para o joguinho de caça-níquel. Aí a gente veio, eu participei das reuniões, na época eram 3 reuniões que tinha que participar, sempre participar de 3 primeiro, para depois conversar com o Padre Oswaldo, fazer a entrevista, fazer os exames médicos, e aí ele marcava, tinha fila, aí fiz o processo aqui, as 3 reuniões iniciais, fui lá, pedi, eu sabia que eu precisava de internar, eu precisava resolver o meu problema da minha dependência, o problema do meu vício. Fiz essa participação, conversei com o Padre Oswaldo, marcou, beleza, tudo certinho, marcou para uns 2 meses para frente, eu entrei na fila, ia faltar 2 meses para eu poder conseguir a minha vaga, para eu poder internar na fazenda. E, nisso, eu continuei participando das reuniões aqui, para poder, até chegar a minha vez, até chegar a minha vez e eu internar. E aí eu vinha nas reuniões, voltava para casa, ficava só em casa, não saía por nada, porque eu estava doente. Só que, ao participar das reuniões, eu comecei a ter uma preocupação de se eu estava no lugar certo. Gente, será que eu estou no lugar certo? Porque o que eu ouvi aqui, a gente subia, a reunião era separada dos dependentes, a gente ia lá para cima, enquanto os familiares ficavam reunidos aqui embaixo, e eu ia lá e escutava, eu estou enfurnado no crack, eu estou enfurnado na cocaína, eu bebo até perfume quando não tem álcool para eu poder beber. Eu falei, mas meu negócio é jogo, gente, eu não sei se eu estou no lugar certo, eu não acho que isso aqui não vai ser para mim. E, com muita fé, aquele menino que acreditava, ajoelhei ali na beirada da minha cama e comecei a rezar, participei das reuniões terça, quarta e quinta, ainda faltava mais de um mês para frente ainda para chegar a minha vez ainda, porque estava marcado lá a minha data de internação. Ajoelhei na beirada da minha cama, que é a cama de sucupira, com aquele colchão alto lá, e ajoelhei e chorava. E pedi a Deus, falei, Deus, me livra, não é isso que eu quero, não. Acho que não é isso, não é esse caminho que eu tenho que seguir, não. E aí eu me deparei ali naquele momento de oração, naquele final de semana que eu estava ali em muita oração, dentro do meu quarto, pedindo a Deus para poder me livrar. Aí eu me deparei com a leitura da Bíblia, a leitura que Jesus pede livramento. Naquela que Jesus pede, Deus, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, mas, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero isso. Não é isso. O Senhor pode me curar de outro jeito, eu não quero isso. Mas que não seja feita a minha vontade. Então, eu rezei com muita fé e acreditando muito, que Jesus ia encaminhar para eu poder ser curado de outro jeito. E naquela oração, passou o final de semana, eu estava muito crente que Deus ia me ajudar de outra forma. Na segunda-feira de manhã, o Padre Oswaldo liga e eu atendo o telefone lá em casa. Aqui, teve uma desistência aqui, você pode vir amanhã. Eu falei,
é o sinal que eu pedi a Deus. O caminho é esse. E eu fui, me internei, participei do processo na fazenda, fiquei com o Padre Oswaldo depois ainda, né? Fiquei morando aqui com ele, pedi a ele, né, para continuar aqui com ele, continuei aqui com ele, ajudei ele na transcrição dos livros dele. Era uma época que ele estava tirando os livros da datilografia e passando para o computador, eu sabia digitar, então eu fui ajudando ele na digitação dos livros, e nisso o Padre Oswaldo transformou a minha vida. O Padre Oswaldo transformou a minha vida e fez, me ajudou com os estudos, né? Ele, a minha esposa também, né? Minha linda esposa, Maria Cecília, me incentivaram a estudar, porque eu já tinha desistido de estudar. Eu formei em contabilidade, fiz pós-graduação em empreendedorismo, em marketing, finanças, trabalho nessa área hoje, gosto muito do meu trabalho, gosto muito da minha família, e ele gerou essa transformação na minha vida, né, o Padre Oswaldo, a Associação Família de Caná. Aí está aí minha família, né, a fotinha aí da minha esposa e dos meus filhos, Mateus com 14 anos, a Clarinha está fazendo 11 no mês que vem, e são as minhas preciosidades. Agora, por que eu estou contando essa história se eu estou aqui para poder falar de apresentação? Eu estou contando essa história porque uma das coisas que fazem com que uma apresentação seja memorável é a história. Né? A história faz com que as apresentações sejam memoráveis, faz com que as pessoas estejam mais abertas para te ouvir, porque quando a gente conta uma história, a gente consegue atrair a atenção das pessoas. Quando a gente consegue atrair a atenção, a gente consegue mais conexão. Né? A gente precisa alinhar uma frequência de pensamento para que depois eu possa transmitir, de fato, uma mensagem, para que, de fato, eu possa fazer com que vocês consigam entender o que eu tenho para falar. Então, eu quis contar essa história porque tem a ver com o contexto, né, e com os interlocutores, para vocês entenderem como que o Glauber veio parar aqui falando hoje, né? E essa história ela vai gerar essas conexões. Né? A gente tem um conjunto de palestras aqui durante os nossos encontros. Né? E eu sei que quem já participou dos encontros de casais, do encontro de jovens, a gente que participou até recentemente agora também, como que a história contada durante uma palestra é a parte mais marcante da palestra. Né? Quando a gente escuta a história do Altimar e da Elinete, como que isso marca a gente, né? A história da Isabel também, quando a Isabel fala junto com o Carlos sobre a história deles, como que a história deles marca a gente. Então, a história é a parte marcante, é ela que fica gravado. E com aquela marcação, aquela gravação, vai fazer com que a gente consiga relembrar o ensinamento. Então, a gente conta a história porque a gente precisa de atenção, a gente precisa de conexão e a gente precisa de adesão. Porque não adianta nada eu vir aqui tentar transmitir uma mensagem, tentar passar para vocês como fazer melhor, se vocês não virem e aderir à ideia que eu estou tentando transmitir. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, quando a gente vai fazer uma palestra, a gente quer adesão. A gente quer que as pessoas sejam adeptas da nossa ideia, da ideia que a gente está transmitindo, do ensinamento que a gente está tentando transmitir. E aí a gente faz isso como? A gente faz isso através da história, a gente faz isso através da justificativa. Então, eu expliquei para vocês, eu terminei de contar a história e expliquei por que eu estou contando a história. Entenderam? Então, isso é uma justificativa. A justificativa também traz adesão. Quando a gente justifica o porquê que a gente está contando aquela história, a gente traz adesão à ideia que a gente está tentando transmitir. Né? E as histórias elas têm que tentar trazer o mais de especificidade possível. Especificidade, quando a gente fala de especificidade, é tentar realmente colocar
um pouco da imagem que a gente está transmitindo para a mente dos interlocutores, para a mente das pessoas que estão ali nos ouvindo. Quem que já utilizou esse método? Né? Aí eu vou falar para vocês agora do nosso maior professor, né, que revolucionou aí a história do mundo. Né? Quem utilizou esse método foi Jesus. Como que Jesus usou esse método? Se vocês observarem, toda a pregação de Jesus, ou a maior parte dela, é feita através de histórias, é feita através das parábolas. Quem lê a Bíblia frequentemente e lembra da parábola da ovelha, né, da ovelha perdida, sabe até quantas ovelhas são, porque Jesus foi específico. Ele falou, um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Então, a especificidade vem em números. É uma forma de especificidade, é uma forma de ser específico quando você conta uma história. E isso fica gravado na memória das pessoas. Né? A outra parábola que também ele consegue conectar as mentes e fazer com que você consiga imaginar é a parábola do semeador. Quando ele vai falando cada parte da parábola do semeador, ele fala as sementes que caíram entre os espinhos, a semente que caiu no solo rochoso, e aí as imagens dessas cenas vão passando na mente da gente. É como se eu dissesse assim, não pense no elefante cor-de-rosa. Gente, isso é a mente emocional. A mente emocional, ela é diferente da mente racional. A mente emocional, ela não consegue não pensar em alguma coisa quando você transmite aquela mensagem. Então, quando você consegue apresentar imagens, você consegue transmitir para aquelas pessoas aquela imagem, e ela vai pensar naquilo, querendo ou não. Se eu falar, não pensa no elefante cor-de-rosa, você vai pensar no elefante cor-de-rosa, porque não tem como não pensar. Né? Isso faz parte. E isso Jesus fez também através de outras imagens. Né? Ele fala da lâmpada. A lâmpada não deve ser acesa para colocar embaixo da mesa, ela deve ser colocada no alto do candeeiro. E aí, quando ele vai usando esses símbolos, ele vai transmitindo a mensagem dele e consegue adesão, tanto que ele revolucionou o mundo. Né? Hoje é 2024, porque existe antes de Cristo e depois de Cristo. Né? E no mundo todo, ou a maior parte das pessoas no mundo, conta que hoje é 2024. Né? São poucas frações de comunidades que desconhecem que esse ano é o ano de 2024, e é 2024 porque é depois de Cristo. Então, ele conseguiu adesão. Ele utilizou isso, conseguiu adesão. É um método que funciona para que as pessoas entendam o que você está propondo e qual a mudança que você quer causar. Resumindo, né, agora um pouco disso que eu falei, eu contei, então, a história, né, como que eu fiz, né, só para desconstruir aí toda a palestra. Né, eu contei a história. A história ela tem uma estrutura que é utilizada em Hollywood, é uma estrutura que fala de uma contextualização. Eu contextualizei, falei da minha família, dos meus pais, vem a questão de como que eu descobri aí a questão do caça-níquel e como que eu descobri a Associação Família de Caná. Contei de um grande problema, que foi a questão da dependência, que foi uma coisa muito difícil na minha história e na minha vida. Contei como que foi que eu consegui superar isso, e o final, que é a superação, que é hoje eu ter uma família que a gente está feliz, a gente está junto, e a gente vai superando as nossas dificuldades juntos. Né, participando aqui na Família de Caná, participando nos grupos de pós-encontro, que a gente participa com muito gosto, porque é muito bom para nós estar participando dos grupos de pós-encontro. Eles nos ajudam como casal, nos ajudam como família. Então, eu construí, depois eu coloquei a justificativa, né, o como que isso pode ajudar. Falei também da questão da autoridade, porque é uma outra forma de referendar o porquê que você está ensinando aquilo e porquê que aquilo é bom, é trazer uma figura de autoridade. Eu trouxe a figura de autoridade maior para nós aqui, que é Jesus. Né? Então, isso também é uma forma de referendar o seu ensinamento, de mostrar que aquilo vai ajudar. O objetivo é apresentar esses elementos de conexão, né, que mostra que é possível, né, a gente
impactar mais as pessoas com o que a gente fala, porque existe um método para poder fazer isso. E os elementos aí, a história, a questão da especificidade, a justificativa, a própria autoridade, né, que é trazer uma referência de autoridade para o que você está apresentando e ensinando. As ideias são ideias de marketing, né? Eu fiz formação em marketing e tem alguns livros, eu trouxe exemplos, mas existem vários outros livros também, né, que fala sobre gatilhos mentais, que é um livro até de um autor brasileiro, e tem 2 autores aí, americanos, né, que é o livro As Armas da Persuasão e Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Tudo isso são ferramentas aí de convencimento, ferramentas para poder você transmitir a sua mensagem e fazer com que as pessoas entendam o que você está querendo que elas digam e como que você quer que elas façam isso de forma melhor. Então, quando você for transmitir como criar os seus filhos, você vai poder transmitir de um jeito que as pessoas recebam melhor essa ideia e vão além, né, para conseguir fazer a mudança acontecer, para que elas se entusiasmem, para que essa mudança aconteça, né, através dessas formações. Nós estamos participando aqui no canal mais ativamente recentemente. Aqui a fotinha do último encontro que a gente participou, de revisão matrimonial, né? Eu e minha esposa participamos, e a gente fica sempre muito feliz de poder estar aqui participando. Foi uma casa que transformou a nossa vida, né? E, por fim, queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer todos vocês, né? Para mim é uma honra e um prazer. E sempre que precisar, é só chamar, que eu vou responder como posso ser útil. Muito obrigado, gente.